Vídeo em pleno domingo. Estamos muito bem. Paz do futebol fechou, até gringo sambou, negou. Ai, grande MC Guimê, paz do futebol eu sou. Bom, estamos aqui para mais um videozinho em pleno domingo. Eu tô gravando inclusive isso aqui no domingo. Minha ideia é que vocês vejam de meio-dia. Eu espero que vocês estejam vendo de meio-dia. E hoje a gente vai aqui comentar algo bastante importante que é sobre a minha faculdade. Eu fiz um vídeo, vou até abrir aqui o portal da minha faculdade no celular. Fiz um vídeo um tempinho atrás que foi sobre a minha faculdade, como foi o meu terceiro período, entre juros e alguma coisa, ou como foi o meu terceiro período da faculdade. E eu quero deixar isso daqui como se fosse uma série recorrente mesmo. Eu estou com a barba por fazer, tenho que fazer barba, mas é a vida. E eu queria comentar fazer séries, essa minissérie, dá para se dizer, até o próximo domingo. Como eu já fui do terceiro período, não há necessidade. Eu vou fazer do primeiro, do segundo, vou fazer o terceiro já tá feito. Quando chegar o do quarto, eu vou fazer também. Só que o do quarto eu vou começar a separar. Aqui vai ser tudo junto. Até o terceiro foi tudo junto. Foi o que eu achei da faculdade, quais são as minhas cadeiras. A partir do quarto vai ter um vídeo só para as cadeiras do semestre. No final do semestre, como foi o semestre e tal, mas que vai ser tudo junto porque eu já vivi tudo. Então hoje a gente vai comentar aqui como foi um pouquinho do meu primeiro período da faculdade. Minha ideia é que isso daqui fosse uma live, mas eu tô sem tempo porque eu tô para sair esse domingo, vou faltar um culto. Drogas, meu coração. Vou faltar um culto na igreja, mas por um bom motivo. Vou no cinema. Perdão, meu Deus. Pô, é por um bom motivo, acredite, é por um bom motivo, acredite. Mas basicamente é isso. E hoje eu decidi fazer um vídeo porque fica mais fácil de eu controlar e tal. E isso daqui é para meu fã mesmo, para quem gosta, assistir e pau, não é para explodir de view, não. Inclusive, se inscreve no canal se você não for inscrito, divulga aí para mais pessoas, para o vídeo chegar em mais pessoas e pá, 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 e a gente crescer cada vez mais e eu me sustentar aqui na internet. E vamos comentar aqui até sobre esses livros que eu a ler. Livros não, mas esses conteúdos que eu tive aí no meu primeiro período da faculdade. Normalmente, quando você sai do ensino médio para a faculdade, você sente um peso, porque você estava acostumado com a dinâmica do ensino médio e vai para uma outra dinâmica completamente diferente, onde os professores não estão nem aí se você está estudando ou não. Você tem que estudar por sua conta própria. No meu primeiro período, eu fui meio que semi-presencial, tem alguns dias que eu estudava presencial, outros dias que eu estudava aqui em casa. Então foi bem nessa dinâmica e com bastante aula ao vivo. E as cadeiras que eu paguei nesse período foi Ciências Humanas e Sociais, que eu achei simplesmente fantástica. Foi minha maior nota, inclusive, 9,3 do período inteiro, onde a gente entendeu um pouquinho mais a parte social, viu bastante Emily Durkheim, viu um pouquinho, bastante Marx Weber também. Gostei bastante dessa cadeira para a gente entender, principalmente, que economia muita gente acha que é de exatas. Eu estava até conversando uma vez na escola, no terceiro ano do ensino médio, com um professor, e uma menina do lado, e a gente conversando de economia e tal, a menina achando que economia era mais exatas. Eu falei, não, economia não é exatas, economia é mais puxada para humanas, apesar que eu não concorde tanto com isso, eu acho que economia é uma ciência à parte, e é mais puxada para humanas, com partes de exatas, a gente usa dados de exatas, números, para validar uma ideia humana, mas tudo depende do ser humano, então por isso que é uma ciência humana e social. Então a gente pega bastante isso, entende um pouquinho mais essa parte da sociedade, a parte do eu, parte do ser humano em si. Eu achei simplesmente fantástica, tirei 9,3. Eu não lembro com exatidão todos os assuntos que teve nessa parte de ciências humanas e sociais, mas foi uma cadeira que eu lembro que foi bem leve de acabar, bem leve mesmo, porque como que funciona a minha faculdade? A gente tem as 2/3 primeiras semanas do período, onde são aulas aleatórias no, tipo, segunda-feira você vai ter aula disso e disso, terça-feira disso e disso. As 3 primeiras semanas da faculdade são isso. Mas a partir da quarta semana da faculdade, aí começa a dar enfoques. O que seriam esses enfoques? Aí vem
quarta semana vocês vão ter aula de todos os assuntos de ciências humanas e sociais. Aí acabou, aí começa todas as aulas de comportamento, sei lá o que. Acabou, bababá, fez prova e tal, aí vai. Conseguiram pegar o cerne da questão, o cerne da mensagem. É basicamente na minha faculdade funciona assim. E foi a primeira matéria que eu acabei na faculdade. Eu estava fresco, com a mente, talvez não seja a palavra exata, mas com a mente virgem para essa matéria. E eu gostei bastante. Logo depois dessa matéria, veio outra que foi comportamento organizacional, que eu tirei 9,1, minha nota está aqui, eu estou vendo minha colinha, e eu simplesmente odiei. É uma cadeira mais de administração, você percebe que mexe um pouquinho com a administração, e eu odiei essa cadeira com todas as minhas forças. Por que, Igor? Por que que você odiou? Porque a professora era a professora, se eu não me engano, professora, não lembro. Professor, é professor. Professor era chato. E também porque essa cadeira era um Ctrl-C, Ctrl-V de outra cadeira que eu dei nesse primeiro período, basicamente, que literalmente tinha aulas que era a mesma coisa. Só que a diferença é que, tipo, o professor da outra cadeira era melhor do que essa. Esse professor era muito, muito chato, eu detestei. Não sei nem como que eu passei com 9,1 nesta desgrama. Eu não tenho muito que complementar, porque a gente viu as principais parcelas do ambiente organizacional, como CNPJ, MEI, a cultura do 5H, 5 hard, alguma coisa assim, o soft skills, hard skills, ah, pô, o que que mais teve também? Teve o modelo Canvas, que a gente viu também, foi basicamente um geralzão disso. Eita buzina da gota serena, e eu odiei essa cadeira. E em contraponto veio uma cadeira que eu odiei e outra que eu amei por completo, que é a famosa ou Introdução à Economia, que pode se dar também, ou Economia Empresarial. A minha faculdade optou pelo termo Economia Empresarial, mas o termo, na maioria das faculdades, que é utilizado para essa cadeira é Introdução à Economia. Eu lembro de todos os assuntos aí que a gente deu em sequência, dá para se dizer. Que foi, primeiro, Introdução à Economia no geral, apresentando o que é economia, e a gente foi destrinchando todas as coisas que a gente vai ver ao longo do semestre em economia. A gente viu um pouquinho de microeconomia logo em sequência, depois macroeconomia, depois econometria e depois economia comportamental. A gente foi destrinchando isso daí ao longo do semestre. Foi uma cadeira que eu simplesmente amei. Minha nota no semestre foi 8,5 porque é um negócio que eu amo, porém é um negócio complicado. Vamos combinar em complicado. Então a gente foi lá pro meu período na faculdade, eu já com a cabeça, meu Deus do céu, eu tô ficando louco? Eu estou ficando louco? Não, não, não. Daí a gente foi destrinchando isso daí. Mas é simplesmente uma cadeira perfeita. Se você vai entrar no primeiro período, se eu não me engano, Introdução à Economia se dá em administração também, no bacharel de administração. Se você está fazendo Introdução à Economia, para administração ou para até para economia, aproveitem, porque aqui você vai pegar o cerne, a base, principalmente para economia, para o resto do curso. Para você da ADM, vai pegar como que funciona o mercado. Então aproveitem essa matéria, aproveitem muito. Os de economia ainda vão conseguir aproveitar em outros períodos, como microeconomia, macroeconomia, que é simplesmente incrível, ou até o pessoal já está me botando medo. Eu estava tendo aula com um professor que eu acho que foi o professor que eu mais tive contato, que é doutor em história, no meu terceiro período, e ele estava já me botando medo da matéria de econometria. Então a gente tem que aproveitar isso daqui. Logo em sequência, aqui tá errado, mas logo em sequência, a matéria que eu tive nesse negócio de dar a matéria toda para depois ir para outra foi o cálculo 1, famoso cálculo 1, que se dá bastante em economia, ou como minha faculdade adotou o termo matemática empresarial. Mas basicamente é cálculo 1, onde a gente vê parte de esferografia é bronca, vai, função, equações, os caramba quatro da matemática, e eu passei me arrastando em cálculo 1, 6,8. Isso para mim foi a maior vitória do semestre inteiro, porque 6,8 em cálculo 1 é para cair, cair a felicidade do anão.
Meu irmão, me perguntaram, o pessoal lá na faculdade, meu irmão, como que você não ficou no ADP, em cálculo 1? Eu falei o seguinte, meu irmão, não faço a mínima ideia. Eu só matei 50 galinhas pretas no meu quintal, matei dois bodes e fiz sacrifício a sei lá quem. Foi assim que eu passei em cálculo 1. Ai, mas meu irmão, como? Como é complicado o cálculo 1, velho. Eu acho que eu tô até com um caderno aqui que eu usei no primeiro semestre, que eu tava levando pro trabalho para fazer umas anotações de umas coisas. Tô, esse mesmo. Bora lá, o que que eu vi em cálculo 1, velho? Vamos ver aqui, ó. Primeiro básico de sempre, que eu achei que a faculdade de cálculo ia ser assim. Eu perguntei assim, por que que todo mundo tá reclamando disso isso daqui? Equação do primeiro grau, que a gente viu. Aí veio razão e proporção. Aí depois de razão e proporção veio regra de três. Eu tava aqui, tipo, por que que o pessoal reclama tanto? É só essas bosta aqui em cálculo 1, é coisa fácil. Aí veio outra coisa fácil, juros, que mesmo se você é, coisa com juros, você não é um economista de verdade. Venhamos e convenhamos. A parte básica, obviamente, porque tem a outra parte dos juros, que aí a HP12C salva. Aí vem gráficos e interpretações gráficas, que aqui já começa. Que bagulho grego é esse? Que vocês estão vendo aqui? Eu não sei se nem vai dar para vocês verem direito, mas que bagulho grego é esse? Como que faz isso? Aí você começa a entrar um pouquinho em desespero. Aí continua aqui gráficos e interpretações gráficas. Aí veio linguagem dos conjuntos, que não é. É trabalhoso. Não é que seja difícil, é trabalhoso. E é chato pra caramba essa parte de conjuntos. Aí depois disso, aplicando a teoria de conjuntos, definição básica de funções, aí vem principais tipos de funções, aqui entre funções, aí função injetora, aplicação de função, taxa de variação média entre variáveis, aí análises gráficas e representações geométricas, a função custo, receita e lucro total, função de custo total, função receita total. Aí começa a escarambalhaçada de função. Eu passei na rabiota da moto, dá para se dizer. Aí depois disso veio a matéria que foi um Ctrl-C, Ctrl-V de comportamento organizacional. A mesma coisa que eu aprendi em comportamento organizacional, aprendi aqui também, que foi princípio de gestão. E mesmo, às vezes, para vocês terem ideia, a gente estava lá presencialmente, o professor de comportamento organizacional meio que sentava ali, tirava um bate-papo junto com o professor de princípios de gestão, ou gestão, se você preferir, e ficavam trocando essa ideia, tipo, ensinando o assunto os dois juntos, porque foi a mesma coisa, Ctrl-C, Ctrl-V. E eu passei com louvor, com 9,2. O- Um décimo a mais do que o princípio de gestão. Mas, bom, galera, enfim, esse foi meu primeiro período. Um videozão aí no domingo. Tamo juntasso, viu? Valeu por ter assistido. Você está fazendo o quê? Assistindo esta loucura aqui comigo. Mas é isso. Beijão. Tamo juntasso, viu, galera? E fui. Fui, hein?